E aí, dando início ao nosso canal teórico, doutor Antônio gentilmente voltou e retornará a nossa conversa aqui, um assunto muito importante da gripe e também da situação que nós estamos vivendo agora com influenza. Tudo tem a sua hora, dengue, covid, agora é influenza, e doutor Antônio vai fazer uma colocação do que tem de melhor aí, do que a gente pode saber. Ele é o nosso preceptor lá no Maceió. Doutor Renato não sei se é ainda o preceptor lá na Vila Ipiranga, né? Então a gente está na dependência aí do doutor Renato, que ele não pôde ainda aqui. E, enfim, aí eu quero agradecer novamente ao doutor Antônio. Ele já faz parte dessa coordenação, foi meu residente, é um médico brilhante e é um amigo da gente, que eu tenho certeza que todos nós vamos aprender um pouco com ele aqui. Um abraço. Boa tarde a todos, colegas, né? Bom, isso é um tema, por mais que a gente, né, conviva isso frequentemente, sazonalmente, quer dizer que vem períodos determinados do ano, ou de tempos em tempos, a doença ressurge, não é isso? Infelizmente, nós estamos passando agora por um problema importante no Brasil, né? Somente em determinados estados. O Rio de Janeiro e o município de Niterói está tendo inúmeros casos, né, de influenza, entende? E nós temos que levar isso muito a sério, porque é uma doença que pode ter sinais de agravamento, né, principalmente em determinados pacientes com comorbidades. E isso é fundamental, que nós tenhamos uma visão ampla e podermos usar todos os recursos, né, que a saúde pública nos dá, para que evitemos o agravamento da doença, tá bom? Então, é uma doença que já foi diagnosticada, relatos até antes de Cristo, né? Passamos por períodos importantes na história da Universal sobre problemas, né, e mortalidades importantes a respeito da gripe, né, da gripe influenza. E, graças a Deus, hoje nós temos recursos, né, que possamos usar para amenizar, né, o agravamento da doença. Então, é uma doença, né, viral, né, sazonal. Ela é identificada, né, como título A, B, C e D, entende? As mais responsáveis em relação às pandemias são os serotipos A e B, tá bom? Esse material vocês vão encontrar depois, no futuro, no guia prático do Ministério da Saúde, tá? Então, é bem embasado, bem tranquilo de entender, tá? E é importante que a gente leia para que a gente possa ter uma base, né, de compreensão e de tratamento, tá bom? Os períodos de transmissibilidade são rápidos, né? Em 2 dias, geralmente, a pessoa que entrou em contato com uma pessoa com vírus já começa a apresentar alguns sintomas, tá? E nas primeiras 24 horas, geralmente, depois pode começar febre. E geralmente são febres acima de 37,8, tá? São febres altas, então, tá? E embora em pacientes imunodeprimidos a gente tem que tomar muito cuidado, e tem um detalhe: essa doença, a febre às vezes persiste um período maior, tá? De 2 a 3 dias. Né? Então, eu vou utilizar os sintomas a respeito dos sinais e sintomas a respeito da influenza, tá bom? É uma infecção aguda das vias aéreas, então 37,5 para cima de temperatura, entendeu? Pode comprometer todas as vias aéreas: rinorreia, dor de garganta, rouquidão, disfonia, né? Tosse, comprometimento sistêmico, mal-estar, cefaleia, mialgias e calafrios, tá bom? É lógico que isso vai depender do quadro imunológico do paciente, tá bom? Atenção especial, presta atenção especial nesse grupo, tá? Principalmente idosos, crianças, gestantes, puérperas, tá? Pessoas com comorbidades, como neuropatas, pneumopatas, né? Asma, DPO6, cardiopatas, tá bom? Insuficiência cardíaca, pacientes que já tiveram IAM, comprometimentos outros, né? Como doenças autoimunes, lúpus, tá bom? A gente tem que tomar um cuidado especial, tá? Possuem maior condições de ter agravamento dessa doença, tá bom? Então, guardem bem nós vamos voltar depois no futuro a falar a respeito
dessas patologias associadas à influenza, tá bom? Por causa dos sinais de agravamento. É isso aqui que nós temos que prestar atenção, tá? No nosso atendimento ambulatorial, na saúde básica, na atenção básica à saúde. Aparecimento, e vou falar inicialmente a respeito dos adultos, tá bom? Aparecimento de espineia ou taquipneia. Hoje em dia, a gente está tendo mais facilidade de ter, né, o frequencímetro e o oxímetro nas unidades. É um aparelho importantíssimo, né? Ajuda muito. Então, vocês notarem o paciente que tem um PO2 menor que 94, tem que prestar atenção. A taquipneia, não é isso? Em cima de mais de 20 incursões respiratórias por minuto, não é isso? Persistência da febre, principalmente por mais de 3 dias. Alterações de sensório, confusão mental, sonolência, prostração, aquela letargia, hipotensão arterial, alteração na diurese, porque o paciente tem um comprometimento geral, né? E exacerbação, em algumas vezes, em sintomas gastrointestinais da criança, pode apresentar diarreia e vômito, tá? E a desidratação, tá bom? Isso em relação ao quadro de agravamento. Nas crianças, principalmente, a mãe retorna, né, com persistência da febre, mesma coisa, por mais de 2 a 3 dias, a taquipneia, o aumento de esforço respiratório, batimento de asa de nariz, insuficiência celular em relação a supraclavicular, não é isso? Supracostal, contração da musculatura acessória respiratória, isso tudo faz com que a criança, vocês notem que a criança está em sofrimento respiratório. A bradiapneia, o ritmo respiratório irregular, isso também tem que ser prestado atenção. Tá? Os gemidos em crianças, principalmente as crianças menores de 3 anos de idade, tá? E o estridor inspiratório. Na ausculta, os sibilos e aumento do tempo expiratório, a palidez cutânea e a hipoxemia e alterações no nível de consciência da criança. Tá? Ela fica irritada, fica confusa, não participativa, e isso aí é importante que vocês prestem bastante atenção para, muitas vezes, referenciar a criança para as unidades de atendimento de emergência pediátrica, tá bom? E para o adulto também. Por causa do problema mais grave, que é a síndrome respiratória aguda grave, que é uma complicação da influenza, entendeu? Então, como já tinha falado, saturação menor de que 94, principalmente abaixo de 92, tá? Sinais de desconforto respiratório, piora das condições clínicas, hipotensão, isso tudo é importante que vocês prestem atenção, angústia respiratória, né? Cianose, até gente de extremidade, não deixar de encaminhar esse paciente para uma avaliação na emergência, entendeu? Para possível realização de exames complementares, como radiografia de tórax, seja da face, exames laboratoriais, para ver se o paciente está tendo agravamento do quadro e seja necessária a internação hospitalar. Tá bom? Então, sobre esses pacientes que a gente vai comentar agora, que eu tinha falado lá na frente, né? Obesos, diabéticos, cardiopatas, não é isso? Neuropatas, né, e outra, puérperas, gestantes, nós temos um antirretroviral chamado fosfato de oseltamivir. Isto é distribuído pelo SUS em determinados locais indicados pelo município. E é importante que nós utilizemos esse medicamento, né, principalmente para os grupos, né, determinados pelo SUS, tá bom? Que podem ter problemas de agravamento. Gestantes, né, como falei, puérperas, adultos maiores de 60 anos, são os idosos, tá bom? E crianças, e pacientes com uso de quimioterápicos, isso tudo é importante que nós prestemos atenção, tá? Nós vamos falar depois sobre a posologia a respeito disso. Então, acrescentei mais a respeito de outros grupos, né, que nós podemos passar o oseltamivir. Indivíduos menores de 19 anos, né, em uso de ácidos acetilsalicílicos, por causa do síndrome de Rett, indivíduos que apresentam pneumopatias, pacientes com passagem de tuberculose ou em tuberculose ativa, cardiopatas, nefropatas, hepatopatas, doenças hematológicas, distúrbios metabólicos, nesse caso em relação a diabetes, obesidade também, tá, gente? Principalmente com índice de massa corporal acima de 40, igual a maior 40,
transtornos de pacientes neurológicos, não é isso? E pacientes com síndrome de Down, acidente vascular encefálico, tá? Essas partes de neuropatias e pacientes imunodeprimidos, tá bom? E principalmente pacientes que estejam em tratamento de corticoterapia, tá? Um paciente em tratamento para doenças autoimunes e os pacientes em tratamentos para neoplasias. É importantíssimo que vocês prestem atenção nisso, tá bom? Os HIV e os pacientes que eu tinha falado antes com índice de massa corporal acima de 40, maior ou igual a 40, tá bom? Como é feito esse tipo de tratamento? Para os pacientes adultos, a dosagem de fosfato de aceto-MV é de 75 miligramas de 12 em 12 horas durante 5 dias. Aqui em Niterói, é importante ressaltar que tem que fazer receita simples, colocar a indicação, síndrome gripal, influenza, e, nesse caso, botar as comorbidades, que, às vezes, dependendo do farmacêutico lá, ele vai precisar, né? Então, o paciente é obeso, o paciente é cardiopata, neuropata, para ele saber qual o grupo que ele está distribuindo essa medicação, entendeu? É uma receita simples, dupla. Nós temos aqui a distribuição no Hospital Municipal Carlos Tortelli, tá bom? Que é importante que vá buscar antes de terminar as 24 horas, tá? Ou o próprio paciente ou o responsável legal, um documento e a receita. Para as crianças, né, ele pode ser usado assim, acima de 6 meses. Você tem que observar em relação ao peso, tá? Menor que 15 quilos, 30 miligramas de 12 em 12 horas. Ele tem apresentação suspensão, tá? Entre 15 quilos e 23 quilos, 45 miligramas de 12 em 12 horas, 5 dias. De 23 a 40 quilos, 60 miligramas de 12 em 12. E de 40 quilos para cima, 75 miligramas de 12 em 12 horas, tá? Para as crianças menores de 1 ano de idade, de 0 a 8 meses, aí você tem o cálculo que são 3 miligramas por quilo de 12 em 12 horas durante 5 dias, tá? De 9 meses a 11 meses, 3,5 miligramas de 12 em 12 horas durante 5 dias, tá bom? Não tenham receios de usar essa medicação. Ela estando bem indicada, é fundamental também a data do início do remédio. O ideal é que se comece já a partir do 2º dia do início dos sintomas, tá bom? E isso dá uma resposta clínica muito importante na recuperação e de evitar o agravamento da doença para síndrome respiratória aguda grave. Entende? Então, eu coloquei aqui em destaque a dose das crianças recém-nascidas, que é importante, tá? Vocês podem, das crianças acima de 6 meses, que vocês podem utilizar, tá? E recém-nascidos, tá bom? Nesse caso, vocês utilizam essa tabela que dá uma indicada pelo Ministério da Saúde, tá bom? E o tempo de tratamento, 5 dias, igual ao do adulto. Eu fiz um apanhado a respeito da nossa farmácia básica. Não peguei todos os remédios, tá bom? Só peguei os que são mais utilizados entre nós e que costumam não faltar a respeito da dosagem e da apresentação, tá legal? Então, para a gente tratar os casos, né, que apresentam sinais e sintomas, né, é uma doença que a gente tem que prestar atenção. Então, eu botei aqui como analgésicos antitérmicos, né, botei primeiro para dose infantil e adulto, o paracetamol, na apresentação de 500 e 700 miligramas. Você pode ser feito a cada 4 horas ou a cada 6 horas, vai depender do quadro clínico do paciente. Na dose infantil, de 10 a 15 miligramas por quilo dose. É importante que vocês prestem atenção na apresentação da embalagem do paracetamol e da dipirona por ml na sua farmácia, tá bom? Tá? A dipirona, 500 miligramas, né, ou 40 gotas na relação ao adulto, e na criança de 10 a 25 miligramas quilo dose, tá? Oral. E se for venoso, 15 miligramas por quilo dose ou 0,3 ml por quilo dose, 4 vezes ao dia. Tudo bem? São analgésicos antitérmicos, né, que a gente pode utilizar
né, que é mais comum encontrarmos na nossa farmácia. Não vou ter outro, vou ter os mais comuns, tá bom? Não vai ficar muito longo. Antihistamínicos que costumam não faltar na nossa farmácia básica. Dexclofenaminina, né, na apresentação de comprimido na relação que costuma chegar nas nossas unidades, de 2 miligramas, tá, oral, e tem a suspensão, que a cada 5 ml corresponde a 2 miligramas. A indicação: rinites, urticárias, conjuntivites alérgicas, hipersensibilidade cutânea, tá bom? Posologia para adulto: um comprimido de 2 miligramas de 6 em 6 horas, é a média. E na criança a dosagem vai variar de acordo com o peso: 0,35 miligramas por quilo dia, dividido de 3 a 4 tomadas, ok? O outro antihistamínico é a loratadina, que também costuma não faltar nas unidades. A apresentação: comprimido de 10 miligramas, a mesma indicação: rinites, urticárias, infecções alérgicas. A posologia em relação a adultos e crianças, tá? Acima de 12 anos, é um comprimido de 10 miligramas uma vez ao dia. Crianças acima de 2 anos de idade, a 12 anos, a dosagem, então, é de 5 miligramas uma vez ao dia, tá bom? No peso inferior a 30 quilos, tá? Então, esses antihistamínicos geralmente não costumam faltar na nossa unidade básica. Agora eu vou falar sobre os antibióticos também que costumam ter no médico de família. A amoxicilina, né, serve, nesse caso, para as complicações decorrentes do quadro viral. Tá? Isso aí para tratamento de sinusites, otites, amidalites, infecções também, serve também infecções urinárias. E esse antibiótico geralmente não costuma utilizar. Então, se vocês notarem que o paciente começou com um quadro viral e evoluiu para complicações bacterianas, então nós temos algumas gamas de antibióticos na unidade e geralmente esses remédios que eu vou apresentar aqui não costumam faltar. A amoxicilina, 500 miligramas de 8 a 8 horas, de 7 a 10 dias, é fundamental explicar ao usuário e ao responsável que não deixe de completar o tratamento para evitar no futuro cepas resistentes. Crianças, de 25 a 50 miligramas quilodose, dividido também de 8 em 8 horas, tá bom? Aí vai depender da apresentação do quadro clínico da criança. Agora vamos falar sobre a amoxicilina com clavulanato. Também é um excelente antibiótico, né? Mas o ideal é que nós comecemos sempre com remédio de menor, né, índice, para evitar depois no futuro não termos a possibilidade de usar um antibiótico de largo espectro, entendeu? E isso sempre com uma indicação correta. Então, nesse caso, para infecções, a mesma coisa: respiratórias, pneumonias, né, broncopneumonias, sinusites, otites, infecções cutâneas resistentes. Adulto, o de 500 miligramas de amoxicilina com 125 miligramas de clavulanato de potássio, de 8 a 8 horas. Mesmo período, de 7 a 10 dias. O ideal sempre são 10 dias. Crianças, de 40 a 90 miligramas quilo dia, né, dose básica, né, dividido em 2 a 3 doses. Aí vai depender da apresentação, tá? Porque tem a apresentação BD, que é nesse caso com uma dose mais forte, tá bom? A concentração por ml. Outro antibiótico também que costuma ter também na médico de família é a azitromicina. Entendeu? Indicação mesmo: faringite, amidalite, bronquite, infecções sexualmente transmissíveis, mas a nossa intenção aqui em relação às vias respiratórias, tá bom? Adulto, 500 miligramas uma vez ao dia, de 3 a 5 dias. É a média nas infecções de leve a moderada. E nas crianças, 10 miligramas quilo dia, dividido também, tá? De 3 a 5 dias. Não coloquei outro, botei outro também para casos de pacientes que tenham alergias a penicilinas, tá? E seus derivados. A cefalexina é uma outra indicação para infecções de pele, urticárias respiratórias, principalmente pacientes alérgicos. A dosagem no adulto: 500 miligramas de 6 em 6 horas, de 7 a 10 dias. Crianças, de 25 a 50 miligramas divididos, né, de 6 em 6 horas também, tá? Aí vai depender da apresentação, tá? Miligramas por ml. Coloquei aqui também a parte da penicilina procaína, tá? Caso seja necessário fazer injetável. No adulto, 400 mil unidades dose,
e na criança de 50 mil unidades quilo-dia, dividido de 12 em 12 horas. Tá bom? Penicilina cristalina, tá? E nós temos a nossa clássica bezetacil, penicilina benzatina, para as crianças, principalmente nos casos, né, de amidalite, né, por complicações de quadros virais. Também serve também para sífilis, tá? Faringite streptocócica, erisipela, tá? Adultos, de 1.200.000 unidades a 2.400.000 unidades, dose única, vai depender da doença, né? Se for sífilis, nesse caso primária, na terciária são 3 doses por semana, uma por cada semana, e nas crianças vai depender também de acordo com a apresentação do peso, de 600.000 unidades a 1.200.000, tá bom? Isso também, a gente também está tendo uma dificuldade também de ter a penicilina devido a priorizarmos para tratamento de ST, né, em relação a sífilis. Outro remédio que também costuma ter na unidade básica é a eritromicina, para infecções leves, né, e moderadas. Tem que tomar um pouquinho de cuidado com os efeitos colaterais com essa medicação, que é bastante desuso, mas também fica uma indicação também para os pacientes alérgicos à penicilina, tá bom? 250 a 500 miligramas por via oral a cada 6 horas, mais utilizado, ou 500 miligramas a 1 grama de 12 em 12 horas. A dose diária total é de 1 a 2 gramas dia, podendo chegar até 4 gramas no casos graves, tá bom? Posologia pediátrica, de 30 a 50 miligramas quilo-dia, dividido de 4 vezes ao longo do dia, tá bom? E, por exemplo, criança com 20 quilos, você pode receber em torno de 150 a 250 miligramas a cada 6 horas. Geralmente essas medicações não costumam faltar. Outra opção é a claritromicina, tá? Apresentação para adultos, né, que tem comprimidos de 200 ou de 250. A dose costuma ser em torno de 250 de 12 em 12 para as infecções leves e moderadas, e os pacientes graves, 500 miligramas a cada 12 horas, tá bom? Somente nas pneumonias mais resistentes, e a duração vai de 7 a 14 dias. É lógico, o tempo vai depender da apresentação clínica do paciente, tá? Do quadro inicial. Em relação ao uso pediátrico, a suspensão geralmente é em torno de 125 miligramas por ml ou de 250 miligramas por ml. A dose usual de 7,5 miligramas quilo-dose a cada 12 horas e a dose máxima 500 miligramas a cada 12 horas, tá bom? Exemplo, criança de 20 quilos, 7,5 miligramas multiplicado por 20 dá 150 miligramas por dose, tá bom? Se a suspensão for de 250 miligramas por ml, então será em torno de 3 ml por dose, administrar 3 ml a cada 12 horas, tá bom? O tempo de tratamento, de 5 a 10 dias, é importante. Vai depender da infecção apresentada e do grau, né? Bom, vamos falar agora sobre vacinação, né? Que nesse caso agora é sobre a prevenção, né? Nós estamos passando por um momento muito importante, né, que é a vacinação da influenza H1N1. É fundamental que nós orientemos os nossos pacientes, os nossos familiares, todos que nós tivemos contatos, para que atualize anualmente a vacinação. Entende? Crianças a partir de 6 meses de idade até 5 anos de idade, 4 anos, 11 meses, 29 dias, gestantes, puérperas, povos indígenas, trabalhadores de saúde, idosos, acima de 60 anos, professores de escolas públicas, privadas, isso independe. Profissionais portadores de doenças crônicas não transmissíveis, né, pessoas portadoras não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, pessoas com deficiências permanentes, profissionais da Força de Segurança e Salvamento das Forças Armadas, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo, rodoviário, urbano, longo curso, trabalhadores portuários, funcionários do sistema prisional, adolescentes de 12 e jovens de 21 anos de idade, em medidas socioeducativas, de população privada de liberdade. O público-alvo, portanto, representa aproximadamente 80 milhões de pessoas em relação à média de 2023. A meta é vacinar 90% desses grupos, tá bom? Tem momentos que eles acabam estendendo para outras pessoas também. Agora eu gostaria de conversar com vocês a respeito, né, do oseltamivir. Nós podemos e devemos usar essa medicação quando bem indicada, tá bom? Isso é fundamental, que ajuda a evitar o agravamento da influenza, tá bom, senhores?
Aqui em Niterói, eu falei sobre o Carlos Tortelli. Eu não tenho certeza se tem outras unidades distribuindo. Eu gostaria que vocês vissem junto às regionais de vocês, tá bom? Se existe a possibilidade de adquirir em outros locais, como, por exemplo, a Policlínica de Itaipu, tá bom? Ou no Hospital Mário Monteiro, tá? Mas, a princípio, o local com segurança que eu sei que vocês vão encontrar é o Hospital Municipal Dr. Carlos Tortelli, tá ok? Então, é fundamental que vocês prestem atenção, usem corretamente a medicação, que vocês não vão ter nenhum problema, tá? E prestem atenção nos sinais de agravamento dessa doença, tá? Porque, infelizmente, a gente não tem dados aqui estatísticos a respeito disso, mas nesses últimos 2 meses, o índice de mortalidade aumentou muito, entende? Eu não posso precisar a respeito, porque eu não consegui levantar, entende? Mas a gente tem visto relatos de colegas, né, que as UTIs pediátricas e adultas estão tendo casos graves, né, e infelizmente levando ao óbito, tá bom? Gostaria de agradecer a presença de todos e estou aberto aqui a algumas perguntas, caso vocês queiram conversar a respeito da doença. Tá bom? Eu agradeço. Excelente apresentação do Dr. Antônio, como era esperado. Gostaria de escutar um pouquinho de vocês aí, opinião, que não é possível que ninguém tenha dúvida nem opinião em relação a isso. E aí, queria ouvir cada um de vocês aí, queria ouvir um pouquinho a Vila Ipiranga, como é que está tocando aquilo lá com a nossa influenza. Hein, Raul? Quer falar alguma coisa? Ana Clícia? Em 2009, eu também estava na atenção básica, né? E esse guia sobre relação às medicações antihistamínico foi até elaborado nessa época, sobre o que nós tínhamos na nossa farmácia básica. E a gente teve essa orientação, nós tivemos muitos casos de internações, né, de agravamento, como o colega comentou ali, está diferenciada mesmo, a evolução clínica está mais rápida, a resposta imunológica está demorando, não é isso? O quadro está mais arrastado, mais de 15 dias. Geralmente é uma doença que se resolvia sozinha, 15 dias, não é isso? Mais ou menos. Agora está arrastado. Os pacientes, principalmente, têm tido mais casos de complicações como sinusite e pneumonias, né? Então, eu acrescentei essas medicações, principalmente os antibióticos. A gente sabe que antibiótico não se usa em tratamentos virais, mas, infelizmente, por causa dos agravamentos dos quadros clínicos. E naquela época, que a gente teve um quadro parecido como esse, de grandes volumes de internações, nós, na atenção básica, nós tivemos a orientação de não temermos de fazer com indicação médica, sinais clínicos, sinais e sintomas clínicos, o uso adequado, né, dos antibióticos. Então, é importante que vocês notarem, quando se tiver realmente a apresentação de uma doença, né, uma complicação do quadro viral, como amidalite, sinusite, pneumonias, entendeu? Que a gente não tenha receio de encaminhar o paciente, pedir o raio-x, reavaliar o raio-x e iniciar o tratamento com antibióticos, né? E não esquecer o oseltamivir, tá bom? Essa questão do raio-x ser mais rápido para a Olha, gente... sim. Por exemplo, nós na região do Maceió, a gente tem a Policlínica do Largo da Batalha. A gente faz uma solicitação ao colega de plantão, à unidade de radiologia, o paciente vai em mãos, né? Vai direto no setor e faz o raio-x. E depois retorna. Agora está dando um problema que agora tudo é digital. Então, geralmente, o paciente tira uma foto para a gente, entendeu? O login é assim. Mas lá a gente não está com disponibilidade ainda do login da unidade de radiologia do Largo da Batalha, entende? Sim, aí volta com a imagem. Aí depois ele busca, depois ele tem uma orientação para buscar a imagem lá, entendeu? Entende? Mas, por exemplo, eu sou do Sérgio, eu posso encaminhar para lá? Se o paciente tiver disponibilidade, né? O ideal... o ideal, no seu caso, é a unidade do Hospital Municipal Carlos Tortelli. O problema é que nos hospitais ele vai ter que passar por um atendimento. Não é isso? Né? O que infelizmente é uma ideia que pode ser sugerida, né, a gestão, né, mas pode ser sugerida nesse caso agora que a gente está, né, doutor? Isso é uma coisa que a gente pode conversar.
Eu acho, Ricardo, o local que você devia posicionar seria o Carlos Tortelli, né? O antigo CPN atrás do Antônio Pedro, né? Que eu acho que é a única referência radiográfica, que eu, pelo menos radiológica, que eu posso pensar perto de você, né? Mas aí, no caso, teria que. O ideal seria que fosse interligado ao sistema. Antes da Laura falar, que ela está doida para falar ali, com todo respeito a ela, eu entendo que é um quadro viral, ele tem que ser acompanhado, né, gente? Esse doente não pode chegar lá no Maceió, no Carlos Antônio, onde for, e aí você fazer uma suspeita e falar assim, volta mês que vem, ou volta na próxima consulta. Não volta, pode ele não voltar, não é isso? Se ele não voltar curado, todo mundo vai ficar feliz, né? Então, é um doente com quadro viral, ele tem que ser acompanhado. Quer dizer, eu pedi essa semana o Vinícius para ver uma moça jovem com hipertensão arterial. Ele viu lá, pressão alta, elevadíssima, ele deu remédio e ele falou uma palavra-chave para ela. A senhora retorna aqui para a gente acompanhar, não é isso, Vinícius? Não dá para alguns pacientes você fazer um diagnóstico de suspeição de uma influenza e falar até logo, marca para semana, marca para daqui a um mês. Quer dizer, o doente, além do agravamento da doença, aí vem as infecções secundárias, né, Antônio? Então, quer dizer, o cara ele chegou lá com uma influenza, mas daqui a 3 dias ele pode estar com a pneumonia, ou daqui a 5 dias tem uma sinusite. Então, e a outra coisa também muito importante que o Antônio falou é a gente tomar cuidado também não sapecar antibiótico na primeira, né? Porque o doente já chega lá pedindo antibiótico, né? Ele já fica chateado de você vai para casa com paracetamol e dipirona e toma bastante líquido. O cara já te olha meio de banda. Ele já quer sair dali com um clavulim, com ceforoxim, com qualquer coisa. Não sei se vocês têm essa avaliação. Então, quer dizer, o colega às vezes também acho que ele caneta muito rápido. Ele dá antibiótico com uma certa facilidade, né, Moura? Então, a gente tem que tomar cuidado, é difícil, tem que avaliar o doente está estável. Eu me lembro do pediatra dos meus filhos, a gente chegava lá, está com febre, 38, Novalgina. No outro dia, 38, como é que está Novalgina? Tu fica com a raiva do pediatra, que o pediatra fica pelo telefone dizer calma e dá só Novalgina, né, Laura? Entendi. Doutora Laura. Não. Oi, Jesus, amor. Não, é que o doutor Antônio sabe, a gente andou pegando também sintomas gastrointestinais, né, doutor? A criança começa com diarreia e vômito e a mãe fala assim, começou com isso e depois já entra os sintomas gripais. E aí está sendo um sintoma bem comum, começar com diarreia e vômito e depois evoluir para sintomas gripais. Respiratório. Eu até me atentei mais no uso do oseltamivir, né, por causa da indicação dela a respeito disso, né, doutor? Quer falar? Não, eu ia falar. Pode falar. Oi, gente. Eu falo a beça, né? Nem foi daí, eu gatilho. Não, é porque, então, uma semana antes do período, né, da vacinação, que a gente ia começar, eu comecei a ficar bem mal, né? Eu sou asmática. E aí eu fui percebendo, comecei com uma febre mesmo bem atípica, porque geralmente eu não tenho febre, não. E eu sou uma pessoa, já sou uma pessoa alérgica, eu já sei que eu vou ficando mal, né? Mas comecei com essa febre, chegou a 38,5, persistiu essa febre por uns 3 dias, na verdade, né? O doutor Antônio estava falando até do pessoal que tem desse grupo, mas no meu caso eu também fiquei 3 dias com febre, bem mal mesmo, fui na emergência. Doida para tomar um antibiótico? Doida para tomar um antibiótico. Aí eu falei assim, gente, eu vou ter que... Comecei a ficar com muita falta de ar. Aí falei assim, caraca, fui na emergência para ver, né, qual era. Fui lá no Niterói Dó. Aí fui diagnosticar. Aí te internaram no CTI. Jurava que ia me internar. E eu já tenho uma internação, né? História prévia de internação. Eu falei assim, agora eu vou com Deus. Você fez o protocolo, não é isso?
Não, fiz na primeira atendimento não tinham feito teste, não fizeram raio-x, não fizeram nada. Então, assim, a pessoa tinha que assistir essa aula, né, doutor? Então... E aí, no dia seguinte, fui no pneumo, consegui marcar um encaixe na pneumo. Achei ótimo. Falei, agora ela vai curar minha asma. Eu, para variar, médica, não faço tratamento de asma, né? Já tivemos aula de asma, pequei aí, não vou negar. E aí, fui na pneumo, né? Falei assim, agora eu vou tratar. A pneumologista falou que eu estava com uma gripe, né? Nesse caso, ela acertou. Mas também falou que também assim, você está com uma gripe e é isso. Não me passou um tratamento de asma também. Enfim, no mesmo dia, comecei a ficar com muita febre, esperando um novo atendimento. Vou fazer uma pergunta Fala para mim. perigosa. A pneumologista te examinou, te auscultou pelo menos? Por cima do casaco. E ela desceu no elevador junto comigo. Caramba. Porque, sem máscara. Ela te auscultou dentro do elevador? Foi quase isso, foi quase isso. As luzes estavam meio apagadas do consultório. Então tá bom. tipo, Depois dá o nome pra gente não passar lá, né? Nem indicar ninguém pra lá, né? Pois é, então pedi um novo atendimento para pneumologista que ia atender à tarde. Só que nesse de esperar, né, foi o encaixe, nesse de esperar eu comecei a ficar com muita febre. Então eu tive que descer para emergência, né? Eles me botaram como prioridade, já que eu estava com febre, essa febre alta, né, que como o doutor Antônio falou, era uma febre alta, e essa febre não passava. E aí, dessa vez, eles fizeram o teste, que pelo que eu entendi, é um teste para Covid e influenza, é duplo, né? Você voltou no Niterói Dó? Não, já estava lá, porque eu fui na pneumo lá. A pneumo era lá? A pneumo era lá. E aí, porque eles já iam puxar o histórico, né? E era bom que eu já tinha feito uma ouvidoria da pneumologista de antes, né? E aí deu positivo para influenza, né? Eles refizeram, né, todo o protocolo de asma, porque eu ainda estava saturando bem baixo, e refizeram todo o protocolo, positivei para influenza tipo A, e tive muita sequela. Até hoje, para subir lá na escada do Maceió, eu tenho uma dificuldadezinha. Mas fiquei... O doutor Antônio, graças a Deus, o doutor Antônio existe. O doutor Antônio tirou sua blusa para escutar. Não. Tá não, eles me prescreveram lá, né, o Ositamvir, e aí o doutor Antônio falou, não, realmente, tirei dúvida com ele, falei, doutor, você acha que eu devo comprar esse remédio? Acho meio caro. Aí ele falou, não, minha filha, pode tomar, você é indicação. É perto do padre, né? É perto do padre, assim. Só um pouquinho. E aí... É caro. É caro. Criança que não é caro, de 30, 75 não, de adulto é caríssimo. 30, 50 e pouco, eu estou tirando pela minha experiência. E eu fiquei assim. Porque naquela época a gente já tinha que ir no bombeiro. Pois é. Então, para criança, 50 e pouco, não é tão caro. Não, para adulto é meio carinho. Ô, porque você fica nessa, né? E você fica nessa de vai acabar, porque é uma gripe. Quando eu era não diretor... preciso tomar, mas... No final das contas, foi o que me tirou mesmo. Porque se fica, vai acabar, é autolimitado, tudo. Mentira. E eu super tive uma melhora clínica. Peguei lá no CPN. Quando Infelizmente, no momento, a gente não tem um teste para influenza, né, A e B nas unidades. É que a doutora ela tem um plano de saúde e esses hospitais, devido ao crescente número de casos, eles estão fazendo testes. E eu fiquei sabendo que estão até fornecendo, né, o Oseltamivir na própria unidade agora, sabia? Dando positivo. Para esse mesmo período, vai depender do quadro clínico que ele apresente, entendeu? Até com uma questão também, foi até uma boa pergunta, sobre a educação
né, sobre a questão do comportamento do paciente com quadro viral. É fundamental que ele tenha essa ética, né, de higiene. Evitar contato com pessoas, lavar as mãos com frequência, usar máscara, não é isso? Principalmente perto de pessoas idosas, não é isso? Em ambientes coletivos. E, nesse caso, ele deve ser afastado do trabalho, tá? É uma doença ocupacional que mais afasta pessoas do trabalho, né? São as gripes. Entende? Então, vocês não tenham medo de passar atestado, não, porque vocês vão estar prestando um serviço de saúde pública. Pela clínica, a clínica é soberana. O paciente com síndrome gripal, necessitando permanecer afastado das atividades laborativas, né, e bota o código ICID, entendeu? E orientá-lo sobre essa etiqueta de higiene, né? Que é um hábito que a gente tem que adquirir, sabe, gente? E repassar. Muito bom, né? Eu acho que esse papo é sempre bom, eu acho que é o dia a dia da gente, né? A Raul tinha falado comigo, né, Raul, que era importante a gente conversar um pouco sobre as nossas necessidades dentro do posto de saúde e das unidades dos módulos. Acho que fica uma coisa muito mais prática para a gente ficar conversando aqui do que, às vezes, apresentar uma aula e tal, fica uma coisa meio unidirecional. Muito obrigado, doutor Antônio, novamente. Vou pedir à secretaria para te dar um DAS maior, viu, Antônio? Para você vir aqui apresentar as suas colocações. E, enfim, queria fazer uma proposta aqui ao Raul e lá a Vila Ipiranga, já que o nosso amigo não está na preceptoria. Você, Cássia e Carol, boa tarde. Carol, Clícia, desculpe, falei Cássia, né? Desculpe. Então, Raul, Clícia e Carol, vocês três traziam alguma coisa da Vila Ipiranga, ou algum tema, alguma coisa do dia a dia lá para quarta-feira que vem. Pode ser? Uhum. Tudo bem, vê com a Clícia e vê com o Raul lá o que eles acham, e aí traz alguma coisa lá da unidade, né? Que só o Maceió que está trazendo, porque o Renato, infelizmente, parece que está saindo. Aí eu queria que a Vila Ipiranga apresentasse aqui semana que vem, pode ser? Aí vocês conversam entre vocês e depois fala com a Daniele lá o que vocês querem apresentar. Tá legal? Obrigado a vocês novamente. Eu não vou agradecer mais ao doutor Antônio, não, que é muito agradecimento para ele. Boa tarde para todo mundo.